Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tu Elas. Eu sou a Cris Rajão e o programa Eu Tu Elas é um programa missionário que tem como objetivo levar uma mensagem de esperança, de fé, de amor para os corações. E hoje eu estou aqui com uma amiga querida que já tinha um tempo que eu queria convidá-la para estar aqui conosco, para a gente falar sobre um pouquinho da vida dela, o testemunho dela, mas falar também sobre um tema que eu acho que ela fala com muita leveza, que é sobre feminilidade e a Bela Americano. Bem-vinda, querida. Obrigada, Cris. Estou muito feliz de você estar aqui, como eu falei no início, sem puxar o saco, já puxando o saco. Eu te acho uma mulher muito inteligente, com muito conteúdo, uma mulher que eu admiro. E é assim que a gente tem que fazer, a gente compartilhar com as pessoas que a gente admira. Obrigada pelo convite, é uma honra, Deixa eu Cris. contar para as pessoas que estão ali do outro lado quem é a Bela. A Bela é arquiteta e fotógrafa. Ela é esposa do João há 21 anos, Bela. 21, 21 anos, casou novinha, né, amiga? muito. Casou novinha com o Joãozinho do Luzeiro, para quem ainda não conhece, entra lá no Instagram do Luzeiro para conhecer um pouquinho do ministério. É mãe de 3 fofuras. As crianças estão com que idade? O João está com 12 anos, a Maria 9 e o Pedro 6. Então você já está com quase um pré-adolescente em Tô. casa. Quase não, já é. Já é, Bela, Uhum. já é, né? A Bela conheceu Jesus aos 8 anos e vai contar um pouquinho para nós como é que foi esse processo. Você já nasceu numa família cristã? Não, Cris, eu não nasci. Meus pais, eles sempre foram católicos, de famílias católicas. E minha mãe, quando eu tinha mais ou menos 8 anos, ela tinha uma colega de trabalho que chamou ela para ir no estudo bíblico na casa dela. E aí minha mãe chegou lá e gostou muito. E era uma fase assim, meu pai fazia um curso à noite e ela ficava sozinha com nós três. Então, eu tinha 8, meu irmão mais velho tinha uns 10 anos e o mais novo tinha 5. E a gente que tem filho sabe, né? Uma mulher pegar os 3 filhos à noite, sair, e ela ia. Começou a levar a gente lá. E eu ia, gostava, e tinha um casal que ficava comigo e com meus irmãos, e tinham outras crianças lá. Mas um dia me perguntaram se eu queria fazer uma oração, convidando Jesus para morar no meu coração. E eu, assim, uma criança, sem entender muito, né, o que eu estava fazendo, mas eu quis. E eu vi que foi, assim, um passo, sabe, de fé. Eu percebi que aquela oração fez diferença na minha vida. Eu era uma criança, eu não tinha nem muito recurso para descrever o que eu estava vivendo, mas eu percebi que, sim, sabe, que no dia seguinte algo tinha mudado, assim. E a partir daí, a Bela nunca se desviou? Então aí eu depois eu continuei indo lá, né, nesse estudo com minha mãe, e passou um tempo, meu pai também se converteu, e quando eu entrei na adolescência, eu fui num acampamento da igreja, e eu amei. Fiz amizades, e e aí eu comecei a frequentar o grupo de adolescentes da igreja, e ia em todos os acampamentos, eram vários, tinha assim 4, 5 acampamentos todo ano, e eu amava, não perdia um. E eu tive experiências com Deus nesses acampamentos, nos cultos também, eu frequentava, né, os cultos era sábado e domingo, era sábado e domingo os cultos de adolescente, eu ia nos 2, quase sempre, assim. E eu tive uma experiência com Deus, porque eu, à medida que eu fui indo, chegou um ponto que eu olhava para aquilo tudo que estava acontecendo no culto e ficava questionando, sabe, assim, que eu sou uma pessoa muito racional. E aí eu ficava olhando para aquilo e falava: "Gente, será que Deus é real mesmo? Tá todo mundo aqui doido". E aí eu lembro um dia, assim, que isso bateu de um jeito muito forte. E e eu lembro que eu fechei meu olho, eu tinha vergonha de contar para as pessoas, eu devia ter uns 11 anos Claro, nessa época. imagino, você inserida no Eu estava dentro da ambiente. igreja e questionando tudo, né, tudo e todos, na Mas eu verdade. acho que várias pessoas passam por esse É, processo de com questionamento. certeza. E o mais importante é você ter a naturalidade de conversar com o Senhor como amigo e falar para ele, né? Olha, eu estou Exatamente. questionando, e aí? Conversa, fala comigo. Pois é, porque o que eu fiz, eu fechei meu olho, orei e falei: "Deus, eu não consigo crer por mim mesma, não consigo. Então, se o Senhor existe mesmo, me dá um sinal, porque não é uma coisa natural para mim, não é, eu não consigo ter essa fé que eu vejo que as pessoas têm".
E foi uma coisa entre eu e Deus, porque eu não falei com ninguém. E aí eu lembro que o pastor pregou e no final do culto ele falou assim: quem quer receber uma oração vem aqui na frente. Eu fui lá, mas não contei, né? Porque eu queria oração. E tô lá na minha. Aí vem uma pessoa, que eu não sei quem, mas essa pessoa colocou as mãos no meu ombro e ela mal orava e só falava assim: filha, sou eu que tô aqui. Amém, E que lindo. eu ouvi assim claramente, sabe, a resposta da minha oração. Eu tinha pedido para Deus um sinal. E ele falou: filha, eu que estou aqui. Então eu ouvi a voz de Deus através daquela pessoa. Eu não contei para a pessoa, né, assim, como que ela foi uma resposta de oração, mas foi muito forte para mim, sabe, Cris? Eu recebi o sinal que eu pedi e depois disso eu consegui perseverar. É lógico que assim, quando a gente tem essa, igual eu tenho, né? Eu tenho uma natureza mais questionadora, eu sou mais racional. Isso é uma coisa que é como se a gente fosse subindo escadas, né? Então vai um degrau de cada vez. Eu ainda tenho meus questionamentos, assim, às vezes eu até estou lendo a Bíblia e vejo, né, quantas histórias de questionadores como eu, né, que a gente lê, Eu de entendo demais, pessoas. porque o Jean é super Pois é. questionador e super racional também. Então, eu acho que isso muitas vezes pode ser positivo, Sim, sim. porque é uma construção, né? Você vai conseguindo subir. E depois eu fui vendo, eu falei, gente, Deus me fez assim, né? Isso é a minha forma de pensar. E mesmo nesse meu jeito, o Senhor me encontrou. O Senhor se revelou a mim através das minhas dúvidas honestas, que eu, a princípio, não contava para as pessoas. Hoje eu tenho com quem compartilhar, né? Eu vejo como que as dúvidas honestas são importantes para a gente O que eu ir vejo amadurecendo a nossa fé, O que né? eu vejo nesse seu testemunho da sua adolescência é a importância da inserção, porque o adolescente ele precisa estar inserido, né, e Demais. estar com pessoas que compartilham das mesmas dificuldades e das mesmas vontades ali naquele momento, naquela fase da vida. E o mais lindo, você ter sido honesta com o Senhor, falar, Deus, olha, estou aqui nesse momento e estou tendo as minhas dúvidas e as minhas dificuldades. E o É. Senhor se revelou. E isso é muito lindo, né, Bela? Eu acho que se eu não tivesse tido aquela experiência naquele momento com o Senhor, eu não ia conseguir prosseguir, porque realmente a dúvida estava muito grande, né. Então, quando Deus revelou, eu falei: "Então, tem alguma coisa aqui, né, tem verdade aqui". Ô, Bela, e como é que era a Bela, que muito firme na igreja, e nós temos as dificuldades da adolescência normais, do namoro, de querer conhecer alguém. Você conheceu o João muito cedo ou você chegou a ter outros namoros? Como é que foi Então, eu passei minha adolescência na na igreja, né, igreja? indo em acampamentos, tal, mas eu estava numa escola que eu era, assim, praticamente A a única única. que estava seguindo esse caminho. Eu era muito questionada, às vezes as pessoas não entendiam escolhas que eu fazia, né, porque, por exemplo, em relação a essa questão de namoro, eu realmente entendi muito nova que, Que não você fazia queria sentido viver igual as minhas colegas viviam, às vezes cada dia com uma pessoa. de ficar, né, e tal. Eu, às vezes, ia no aniversário outro, mas eu nunca fui muito de festa e não gostava mesmo, sabe, Cris? Não era Uhum. um porquê, assim, alguém me falou que: isso não é bom, não vá". Não, eu vi que para mim não fazia sentido mesmo, sabe, aquele tipo de coisa. E, então, eu era muito questionada, mas eu fiquei muito firme, porque eu tinha certeza, sabe, que era. E assim, graças a Deus por isso, porque foi Amém. maravilhoso. Eu fui muito poupada de muita coisa, hoje eu vejo, né, quando a Com gente vai ouvindo certeza, eu outras que converti histórias. só aos 20, 19, totalmente diferente. Pois é. E eu tive um namorado antes do João, mas foi um namorado dentro da igreja, sabe, que a gente orou antes de namorar, era um namoro muito respeitoso, entendeu? Terminou, assim, também com muito respeito. Então, e depois eu conheci o João com 17 anos, por aí. E o João, nessa época, ele era recém-convertido ou já Ele tinha uma era caminhada? não, ele era recém-convertido. Eu lembro até que uma amiga minha falava: "Você é doida de namorar ele, você nem sabe se ele vai firmar mesmo". Mas eu orei, eu estava em paz, né, enfim, a gente vai buscando discernimento no Senhor também, né, Cris. Mas ele tinha uns 20 anos e ele viveu muita coisa, né, até esse ponto. É. E aí logo namoraram e logo casaram. Casamos, eu tinha 20 anos quando a gente se casou, quase fazendo 21.
E ele ficou muito firme, mas assim, eu nunca imaginava que a gente ia tomar esse rumo ministerial, né? Porque o João, ele é sempre muito estudioso, muito trabalhador, então ele estava Hoje construindo o uma João está por carreira. conta da igreja completamente? Não, 100%? Quase 100%, né, porque ele especializou em finanças corporativas, né, finança e controladoria, sempre foi a área que ele atuou. Então ele ainda pouca É um coisa, assim, processo, né, trabalha Bela, até de você entender, de você é uma transformação aí. muito, foi uma jornada, porque assim, a Bela lá de, né, que eu casei, se eu tivesse essa imagem de Essa futuro, eu ia noção, bloquear. você fala: "Não quero não, não é isso que eu tô querendo não". É, porque engraçado que com o passar do tempo eu fiquei assim: "Gente, por que que naquela época eu não queria isso, né?". Porque hoje eu vejo com um olhar de admiração, de beleza, né, para as escolhas, assim, para o chamado, mas na época não era. E E existem as dificuldades, a gente não pode fantasiar, existem as dificuldades de ser casada com um pastor, com um homem que é firmado, que tem um objetivo, né, de levar a palavra, não é fácil. Tem mas eu várias não co acho que era isso que me bloqueava, sabe. Hoje eu vejo que foi um processo, assim, eu passei minha adolescência dentro da igreja, mas eu tinha um olhar, assim, para algumas coisas da igreja que eu nunca cheguei a me afastar, a sair, mas eu achava crítico assim, será talvez? mas uma crítica não era uma crítica que chegava a ser, eu não acho que foi uma crítica destrutiva, tanto que eu consegui permanecer, eu consegui desfrutar da beleza de estar, né, caminhando com o Senhor numa comunidade de fé. Mas eu vi que algumas coisas que eu via ao meu redor, eu olhava com um olhar assim: "Ai, será que tinha que ser assim mesmo na igreja?", Uhum. né. E depois eu fui vendo que isso tudo junto com essa história, né, de eu não desejar ter uma família que tivesse tão envolvida ministerialmente, tinha a ver com a visão que eu tinha de igreja, que era assim: "Ah, mas Uhum. será?", né, "Eu gosto, mas isso", e à medida que eu fui, assim, tendo, respostas no Senhor sobre essas dúvidas que eu tinha a respeito da igreja, eu fui me apaixonando com essa Sim, história do que a igreja poderia ser. E eu sim. ainda, né, eu vivia e falava assim: "Ah, mas podia ser diferente", sabe. E aí que eu fui perceber que, à medida que o Senhor foi construindo isso em mim, foi à medida que Ele foi me chamando, chamando o João, e que eu comecei a mudar o meu olhar, um olhar de Sim. tipo: "Ah, desse jeito para mim não faz sentido", para o olhar assim: "Não, e se for assim? Se for dessa outra forma, aí eu acredito", sabe, Ô aí eu me Bela, entrego por essa causa, entende? existem muitas cobranças em cima de você? Ou você nem percebe, ou você não dá importância para essas cobranças? Ô Cris, uma das questões, né, dessa jornada minha de ir aceitando bem a história da gente estar colocando a nossa vida, né, no ministério, foi que eu vi que a família de quem está na obra não precisa ser perfeita, que a gente não precisa ser perfeita, e que ninguém é e nunca É foi. A verdade. verdade é essa, né. Então, uma das coisas que me incomodava era isso, e eu fui processando isso com os anos, assim, que às vezes eu conhecia pessoas, assim, que se colocava num lugar, assim, acima dos outros. Uhum. E eu falava: "Gente, mas essa pessoa, né, é cheia de defeitos também, e tá tudo bem ser cheio de defeitos, porque todos nós, né, temos essa humanidade". Então, como eu mudei o meu olhar antes de eu estar nesse lugar, eu desenvolvi um olhar para as pessoas que estão à frente, para os líderes, de pessoas que são pessoas ali cheias de defeitos e, né, cheias de humanidade, mas que têm um coração que disse sim para o Senhor e que quer servir o Senhor. Então, como eu mudei o meu olhar para o outro, eu acho que às vezes as pessoas podem ter esse olhar para mim, mas eu falo: "Gente, mas Não eu sou a importa, Bela", né, entendeu? E eu só disse sim para o Senhor. você tem confiança na sua identidade no Sim. Senhor, né. Sabe, o João também é perfeito, o nosso casamento é muito bom, mas a gente tem nossas questões. Meus filhos têm os defeitos, ele tá tudo bem, eles não têm que ser perfeitos, eles são crianças normais, né, a nossa família é uma família normal, e que ainda a gente sendo normal, o Senhor nos chamou, sabe. Então, Amém. se existe essa cobrança, que eu nem, procuro dar muito enfoque para isso, entende, é uma questão da pessoa, porque
Não é com sabe? você, né? Eu entendo que se o Senhor me aceitou do jeito que eu sou e Ele me chamou, por que que, né, isso vai ser um empecilho? Me conta uma coisa, a Bela sempre quis ser mãe, ser Sempre, esposa, ser sempre, dona de Cris. casa. Não, ser dona de casa, Aí não. já são outros 500. Concordo com vocês, já são outros 500. Nem fui criada para isso, você foi? Eu não sei você. Não, fui criada para trabalhar, para não Não, depender do não marido, mesmo. né, Cris? É. Mas eu sempre quis ser mãe, sempre quis ter 3 filhos, casar, sempre sonhei em casar uma vez só, em ter um marido, em construir uma família, em tá E você tem exemplo dos seus pais, né? meus pais, Que são bonitinhos demais da pois conta. é, e que perseveraram, né, apesar das dificuldades de casamento, né, Cris, que todos são, não existe, Não né, as pessoas às vezes existe, olham não de fora. existe. E, né, são escolhas de eu vou investir, eu vou perseverar, eu não vou desistir. E eu sempre tive isso, assim, que eu queria ter a minha família, meus 3 filhos, meu casamento, mas eu nunca desejei ser dona de casa. Vem no combo. Assim, quando eu casei com o João, ele sempre falou comigo assim: "Ah, você vai trabalhar fora se você quiser". Ele falou: "Isso é uma escolha sua, eu nunca vou interferir". E realmente ele sempre deixou assim, me deu muita leveza de escolher estar em casa por conta da família, dos filhos, ou trabalhar fora. Ele nunca E o que não interferiu. impede, eu falo que a vida é feita de ciclos. E não impede que a gente viva um momento. Eu, por exemplo, agora que eu estou voltando para a área de trabalho, porque os meninos estão grandes, agora já os 2 na faculdade, é uma nova fase. Mas nada impede do dia de amanhã ser diferente do que é do dia de hoje, Exatamente. né? E em algum momento da minha vida, porque eu fiquei, quando eu tive os meninos, eu fiquei por conta deles, né. E à medida que o tempo foi passando, eu amo meus filhos, eu amo a maternidade, mas eu tinha um incômodo que eu não conseguia colocar em palavras do que era. E eu fui, né, processando e eu fui vendo que era como se eu quisesse viver algo, que extrapolasse aquela minha vida ali de Aham. dentro de casa, né, como dona de casa, como mãe e como esposa. E assim, eu por um tempo, eu achei super estranho, Cris, porque o que me motivava até isso não era uma questão financeira, naquele momento não tinha essa demanda de eu ter precisado de uma renda extra na nossa casa. E eu, a princípio, comecei a me sentir muito culpada, porque eu pensava assim, né: "Ah, é um privilégio para eu estar aqui com Uhum. meus filhos, né, para eu não ter que ficar preocupando com a questão financeira". E depois eu fui percebendo que eu tinha absorvido um ensino que depois eu fui ver que era uma distorção do que a Bíblia fala, como se a mulher bíblica fosse essa mulher que fica Aham. somente dentro de casa. Sim, E concordo. até eu ter essa clareza, foi uma jornada assim, Cris, assim, grande, porque a princípio eu carreguei culpa, eu fiquei, eu não consegui dar vazão, sabe, a essa vontade, eu não consegui entender o que estava acontecendo ali Inclusive a comigo. mulher virtuosa, ela trabalha, Pois é, né, então a gente distorce mesmo, muitas pessoas distorcem os exatamente. papéis da mulher. E esse é um tema que é um dos que eu admiro da sua quando você fala, a sua fala, porque eu acho que você traz muita clareza. E acho que o Joãozinho recentemente deu até uma palavra sobre isso, não? Deu, Sobre pregou, na igreja, do deu, papel do homem. falou. Ele sempre fala, Ele né, esse sempre assunto. fala, e é um assunto que eu acho muito interessante, que é sobre a feminilidade, porque está sendo distorcido, né. Demais. E o que que o senhor tem te falado a respeito desse assunto? Que o homem e a mulher, eles, quando lá em Gênesis, né, Deus deu mandato cultural para o homem e para a mulher, foi para o homem e para a mulher. E a distorção que acontece, são muitas distorções, né, é como se tivesse 2 polos da distorção. Um é aquela distorção da mulher ter que ser, de não poder nunca, estar dependente do marido, ela tem que estar sempre naquela posição, né, de independência. De empoderamento. E o outro extremo é o extremo da dependência demais, que cai até numa codependência, numa mulher Uhum. que às vezes não desenvolve um olhar, sabe? Deus me criou com quais dons, quais talentos, como que eu posso
usar servir esses as dons e esses pessoas, talentos. serve o marido, serve os filhos, óbvio, mas às vezes o que Deus tem para fazer através daquela mulher extrapola a família. Às vezes Uhum. não, e está tudo bem também, né? Mas às vezes existem alguns ensinos que não levam a mulher ou até o homem, né? Porque a gente também ama ser encorajada, né, Cris, pelos maridos. Eu tenho certeza que o Claro, Jean te encoraja quando você vem para cá. claro. E às vezes nem o próprio homem tem esse olhar para a própria mulher, de ver, gente, olha como é que ela é boa nisso, sabe? Ela poderia estar servindo. E quando eu falo servindo, não é só servindo na igreja. É Sim, servindo através de uma profissão. Às vezes ela é uma médica, sabe aquela médica que tem aquele amor por cuidar dos pacientes, aquele amor. todas as Ou às profissões. vezes é uma juíza, ou uma empresária, né? As pessoas podem Tudo. servir com seus dons em todas as profissões. Exatamente, porque a mulher tem esse chamado do mandato cultural também, né? Então, toda vez que a gente coloca esse padrão da mulher bíblica como essa mulher que só é aquela que fica dentro de casa, a gente está empobrecendo, porque pode ser sim, pode, né? Não é problema nenhum também, Sim, né? Porque quando a mulher também está servindo o marido, está ali criando os filhos, isso é de uma riqueza, né, Cris, que a gente muito também nunca grande, pode perder muito de vista. grande. Existe uma distorção também quando a mulher foca tanto na profissão dela e deixa isso de lado, ou terceiriza isso, né? Então, mas na minha vida eu fui vendo que a minha distorção era mais para o outro lado, né? Porque eu estava ali dentro de casa e eu não conseguia enxergar que estava tudo bem, né? Se eu, igual você falou, eu começasse a viver uma outra estação, né? De conciliar. E que eu não estaria abandonando meus filhos, eu estaria só vivendo outras coisas, mas continuaria tendo eles como prioridade, né, na minha vida. E aí eu fui me reorganizando, aos poucos eu deixei de ter essa culpa, né, que eu carregava, assim, de, sabe, não, mas eu não preciso financeiramente, né, falando disso, tá tudo bem, eu tô aqui, de repente, né, o que está Não tem acontecendo problema dentro de nenhum mim? a gente querer se realizar Exatamente. profissionalmente, querer ter o nosso dinheirinho ali, não tem É, problema nenhum. A gente só precisa ter equilíbrio e não só. abandonar o que o Senhor também nos confiou, que é a nossa família. Exatamente. Então, né, há um pouco mais de 5 anos, né, o Senhor nos chamou para começar a Luzeiro. E eu falo nos chamou, mas a Já tem princípio 5 já anos, tem 5 quase. anos, Tô Cris. Mas já chocada. tem 5 anos e alguns meses, que foi novembro, né? Gente, a gente perde a noção do tempo, né? O tempo voa. E no início eu lembro de eu falando com o João assim claramente, falei, olha, eu estava com os 3 meninos muito pequenos, né? E eu achava uma loucura, assim, tipo, eu entendi que era o que Deus queria da gente, mas entre eu e Deus, nas minhas orações, eu falava, Deus, o Senhor tem certeza? A gente tem 3 meninos pequenos, como que a gente vai começar? Mas Deus me Abraçar um deu paz. ministério. E aí eu lembro de eu falando assim com o João, olha, isso é um chamado para você. Eu não tenho condições, os meninos estão muito pequenos, estão demandando muito de mim, né? Mas aí foi passando os meses, assim, né, da igreja já acontecendo, e eu via algumas coisas e eu não aguentava, né? E eu ia, aí mexia com uma coisa, mexia com outra e tal. E eu lembro que passou um tempo, não sei, era assim, tipo 1 ano. Um dia o João olhou para mim e falou assim: olha, eu acho que você precisa decidir que ou a gente oficializa que você é responsável por algumas coisas aqui dentro, ou a gente, à medida que as coisas foram encorpando, foram crescendo, a gente vai precisar estabelecer que outras pessoas vão estar nesse lugar. Como que isso está para você? E aí eu levei um susto, né, porque eu falei: "Não, e aí?", né, mas eu realmente via que era como se existisse um imã naquelas coisas ali que me atraíssem. E aí eu fui orar, né. Eu falei: "Deus, é o Senhor me chamando?", porque eu me sinto completamente magnetizada por isso, assim. E eu ia fazendo, ao mesmo tempo eu via que eu conseguia conciliar, né, com meus filhos e tal. E eu lembro que um dia o Senhor me falou que Ele me queria lá também. E uma das formas que Deus falou com a gente no início do Luzeiro, foram várias formas, mas uma delas foi que, como se eu e o João a gente estivesse tendo o 4º filho, o que para mim foi completamente assustador, né, porque eu estava com 3 muito pequenos e eu pensava assim: "Não, mais um filho não". Não dá, agora não dá. Aí quando Deus começou a falar: "Eu, Senhor, que história é essa do 4º filho?", Ele fala: "Não, não é um filho mesmo, é a igreja, né".
E eu tinha perdido de vista essa história. Quando mais para frente eu fui orar, Deus me trouxe à memória isso, e ele falou: isso é algo que eu quero que venha de você e do João. Então, você tem um lugar nisso. E aí que eu fui entender que um chamado não era só para o João, né? E foi super importante eu ter essa convicção minha também, sabe, Cris? Por quê? Porque a mulher de pastor, ela não tem obrigação Uhum. às vezes o chamado vai ser só para o homem mesmo. E tá tudo bem, às vezes a mulher tem uma Engraçado, profissão, você está sabe? falando isso. Outro dia eu conversei com uma mulher de pastor e ela falou isso. Ela falou: olha, o chamado é dele, tem coisa que não me pertence e eu preciso ter essa paz nessa Exatamente. situação. Tem coisa que pertence a ele e ela tem paz. E Pois igual você está é. falando, às vezes para algumas não vai ser a mesma coisa que para outras. E o que sempre me ajudou muito, eu tenho um pastor que caminha comigo desde, né, sei lá, faz quase 20 anos, assim, muito, né? Eu e o João lá recém-casado, ele já pastoreava a gente. E até hoje a gente encontra, aconselha com ele, que é o pastor Zezinho, né? E o Zezinho sempre, desde que a gente percebeu que o Senhor estava chamando o João para o ministério, antes até de começar a Luzeiro, ele sempre falava comigo: Bela, você fica em paz, né? O chamado é dele, você, se o Senhor for ter um chamado para você, você vai ter esse discernimento, mas não é uma coisa que a mulher entra no pacote. E eu, às vezes, vejo, assim, alguns contextos de igreja que eles ordenam o casal, eu até entendo, porque mesmo que a mulher não tenha o chamado, ela precisa ter o coração, né, Cris? Assim, Uhum, esse coração encorajador. Às vezes ela não vai uhum. estar lá fisicamente, mas ela precisa Ser saber, ajudadora. entender que o Senhor está chamando o marido e que ela muitas vezes vai ter que ficar com os filhos para ele ir lá pregar, coisas como essa, né? Assim, então, eu entendo que tem esse lado, mas ao mesmo tempo eu não acho que toda mulher de pastor tem o chamado para estar na obra junto com o marido. E eu acho isso tranquilo. Então, eu nunca me cobrei, sabe? E o João também nunca se cobrou. Mas nesse momento da jornada, que eu fui orar, né? Eu falei: Deus, como é que é, né? Eu vou realmente oficializar que eu tenho um papel nessa história, ou eu vou dar um passo para trás e deixar que pessoas, né, vão tomar na frente. E aí, nesse momento, eu tive a clareza que o Senhor também estava me chamando. E que eu fui, assim, Cris, completamente pega de surpresa, porque eu sempre fiz tudo na minha jornada ministerial, assim, eu nunca fiz buscando um título, um cargo. Uhum, Assim, eu e o reconhecimento. João, a gente começou como líder de pré-adolescente, e eu quis, quando eu vi os pré-adolescentes sem líder lá na igreja, eu lembrei que da minha pré-adolescência, né, o tanto que era legal a gente ter acampamento, a gente ter nossa turma, a gente ter o nosso culto, e eu simplesmente olhei para aquela turma e falei assim: eu queria tanto que eles tivessem o que eu tive, e eu posso fazer algo. Então, Então você hoje é líder dos pré-adolescentes? não, a gente começou antes da gente ir lá, né, para a comunidade, com a nossa história ministerial Aham, começou toda numa com esse salinha com os pré-adolescentes, isso assim, há tipo 17 anos atrás, ou mais, talvez uns 18. Então, a primeira vez que a gente serviu como casal foi como pré-adolescentes. Então, eu e o João, a gente sempre fez as coisas muito assim, sabe, por servir, nunca para. Então, assim, aí de repente eu tive que assumir que não era mais eu estou fazendo porque eu posso ajudar nisso, eu posso. De sim. repente não era, de repente eu vi o Senhor falando: não, eu quero que você se posicione, sabe? Eu tenho algo que eu quero que seja feito através de você. E aí eu organizei minha agenda, né? E falei: então tá, já que eu vou, né, eu vou assumir isso mesmo. Aí eu coloquei, né, para o João, para o pessoal da igreja, quantas horas mais ou menos por semana que eu ia me comprometer a entregar, né? Virou assim uma responsabilidade Sim. mesmo. Não era mais algo que, entendeu? Eu estava fazendo ali, né, como um quebra-galho, entre aspas, né? Porque a gente acabou assumindo muita coisa desse modo. Mas aí eu oficializei mesmo, entendeu? Então, aí nessa nova estação da Bela, eu vi que aquele incômodo lá atrás era o Senhor começando A a gerar despertar. dentro de mim esse espaço na minha vida para eu estar mais presente na Luzeira e conciliar com a maternidade. E eu nunca quis deixar eu ficar assim tempo integral. Eu sempre falei: não, eu posso,
mas eu quero continuar presente na vida dos meus filhos, quero levar eles para lá e para cá, né? Ter tempo, a gente conversar no carro, por mais seja cansativo, né? Esses leve e Mas é trás, tão mas... precioso, né? A gente descobre cada Exatamente. coisa nesses momentos. Então, eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, que eu não queria perder esses momentos, por mais exaustivos que fossem, né? Às vezes a gente está no carro, aí esse menino começa a brigar, a gente está cansada, mas é assim, Faz parte. faz Faz parte e passa. E passa toda a família, rápido, pois é. E meus passa tão já não são rápido. bebês, mas eu já estou sofrendo. É. Ô, Bela, muitas mulheres passam por esse processo que você está falando, né? Primeiro, dessa distorção da feminilidade, segundo, da culpa, às vezes de um amortecimento dos dons. E é difícil, não é fácil, a gente precisa de ouvir a voz do Senhor. O que você diria para essa mulher que está passando por esse processo e está distorcendo tudo e ao mesmo tempo está querendo sair dessa caixinha? O que você diria para essa mulher? Eu diria para orar e buscar o Senhor, para ter certeza, porque a gente não pode ter o peso nem de estar negligenciando, né, nossa família, nossos filhos, e nem de estar negligenciando o nosso chamado, nossos dons, ainda que o chamado seja por uma profissão, seja por um novo negócio que vai abençoar a vida das pessoas. Às vezes vai ser uma profissional da beleza, né, que vai abençoar a vida das mulheres, às vezes vai ser uma advogada que ficou um tempo parada e quer voltar. São tantas, né? As mulheres São são tão tantas. cheias de talentos, né, Cris? Então, assim, o importante é a gente se ver como alguém que recebeu esse chamado para servir, seja dentro de casa, seja fora de casa, e entender no Senhor qual é o chamado que cada uma tem, porque cada uma vai ter um chamado diferente. Né? Amém. Algumas vão ter o chamado para ficar dentro de casa, outras vão ter o chamado para ser uma executiva, outras vão ter o chamado para serem missionárias ou trabalhar na igreja, no ministério, como foi o meu, né? E é tão lindo ver, né, Cris, essa É riqueza. Isso que lindo. às vezes parte do meu coração, como que quando as pessoas limitam a feminilidade, como que se empobrece a Exatamente. E beleza quando das ainda mulheres que Deus quando criou. ainda há comparação, né? Uma querer ser igual a outra, ou querer fazer o mesmo que o outro faz, do mesmo jeito, sendo que nós temos dons tão diferentes e podemos Exatamente. agregar e uma fazer mais pela outra também. Ou competição Ou também, né? E quando a competição. gente tem firme na nossa identidade do Senhor, nosso chamado no Senhor, a gente encoraja umas às outras, né? Porque se eu recebi um chamado e você recebeu o seu chamado, eu quero te ajudar, eu quero enriquecer a sua jornada, né? E você a minha. Então a gente precisa buscar no Senhor a nossa identidade. E Amém. toda vez que a gente coloca a nossa identidade em outras coisas, a gente vai distorcendo tudo ao redor, né? Porque eu percebi também na minha jornada que eu coloquei minha identidade na maternidade e Uhum. que de uma forma Você nem se ruim. reconhecia mais como uma mulher, como uma profissional, né? Só como mãe. De uma forma ruim. Eu fui percebendo, inclusive, que muito do que começou a se tornar como um peso para mim ali na maternidade era que eu estava trazendo para mim um peso que não era meu, como se eu tentasse ser uma mãe perfeita e fosse quase buscar um lugar de redentora dos meus filhos. E aí um dia eu falei, gente, Não existe é só um sobre isso. Salvador e só um Redentor, que é Jesus. E eu não vou ser perfeita. Isso já é mais do que certo. É. Né? É uma certeza que a gente tem na maternidade que a gente vai errar. Todas nós. Pois Por é, mais que a gente tente acertar, a gente vai acabar errando alguma hora ou outra, exatamente. não tem E jeito. que, como o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando os meus filhos olharem, verem dentro deles frutos das minhas falhas, dos meus defeitos, são espaços para o Espírito Santo agir, para o Senhor agir, Amém. para eles terem mais certeza do Redentor e do Salvador que eles têm, que é infalível, né? Que eu sou humana, eu vou falhar. E aí eu fui descansando no Senhor, entendeu, Cris? Era como se eu carregasse um peso naquilo ali também. Então, à medida que eu fui entendendo a minha identidade no Senhor, inclusive como mãe, as coisas se tornaram mais leves, eu consegui até ter muito mais prazer na maternidade. Glória a Deus. Sabe? Como que é importante a gente ter essa nossa identidade no Senhor, né? Que não é Amém. no ficar dentro de casa ou não ficar, no Não é trabalhar sobre fora, no trabalhar. isso. Somos primeiro, antes de tudo, filhas amadas do Senhor. É E a gente isso. precisa ter essa certeza, esse descanso no Senhor, e a partir disso,
a gente vai cumprir o nosso chamado como esposa, como mãe, ou como, né, uma empresária, ou como uma Exatamente. profissional, ou como uma obreira do Senhor, né? Mas antes a gente não tem a nossa identidade como filha firmada, aí a gente compete, Aí aí a gente disputa, a gente se compara, a gente quer a ser gente sai do igual, a gente lugar onde sai, o Senhor quer que a gente esteja, né. a gente sai do eixo, né? É igual um Ah, trenzinho ali que começa a quase sair do eixo. que delícia de conversa, a gente podia ficar aqui um tempão conversando, né. Podia. Mas como nós temos tempo, quero te agradecer, viu, Obrigada, Bela? Cris. Obrigada pelo bate-papo, Foi que um o Senhor te prazer. abençoe e abençoe o ministério de vocês, esse trabalho Amém. lindo que vocês têm feito, viu? Quero agradecer a vocês que ficaram aí do outro lado assistindo. Se esse episódio falou o seu coração, repassa, passa para alguém que precisa ouvir esse testemunho, que vai ser abençoada como nós somos cada episódio. Que o Senhor abençoe vocês. Obrigada, Saifresh, por estar sempre ao nosso lado, com patrocínio, nos abençoando com recursos para continuar. Obrigada, fiquem com Deus.